Boa tarde. Hoje eu vou fazer uma demonstração passo a passo para configurar em servidores distintos um servidor Apache para poder armazenar mais de um site e a partir de um outro servidor que vamos configurar o DNS desses sites, a gente poder acessar numa terceira máquina o- os sites que foram hospedados na máquina 1, né, que será o nosso servidor Apache, a máquina 2, né, com o serviço DNS e o gerenciador Tesca na máquina 3, certo? É importante dizer que estou fazendo essa atividade, esse passo a passo, com o VirtualBox. É, são máquinas Debian, como você pode ver aqui no PowerShell, né? Cada aba aqui é uma máquina diferente que estão ativas no momento, né? E eu acesso via SSH, né? Para ficar mais fácil de poder editar os arquivos que vão ser necessários para essa atividade. E também, dentro do VirtualBox, quando a gente, né, configurou as máquinas, importante dizer que essas máquinas elas têm duas interfaces de rede. A primeira sendo uma interface interna, perdão, uma interface de rede interna, e a segunda interface, uma placa em modo bridge, né, com a conexão, né, com o nosso Wi-Fi, com a nossa rede de internet, no caso aqui da minha máquina, para que eu possa fazer a conexão SSH. Eu faço nessa segunda interface, mas para a primeira vai servir para essa atividade, para poder criar uma rede entre essas máquinas, certo? Explicar esse ponto da configuração das máquinas virtuais, vamos começar. Nós iremos criar dois sites, um com o DNS chamado lucas.com.br e lucas.org.br, certo? Então, na máquina 1, o que a gente vai fazer inicialmente é configurar a nossa primeira interface, que é a rede interna, certo? Eu já fiz esse procedimento, mas se a gente for rodar aqui, né? Inclusive eu coloquei aqui no bloco para ficar mais fácil a gente compilar, copiar e colar, perdão. A gente consegue executar e rodando o comando ifconfig, a gente consegue ver a nossa configuração da rede interna, certo? E aqui é a nossa rede onde eu acesso via SSH, a segunda, que em modo bridge. Perfeito. Agora a gente vai instalar o Apache. Esse procedimento eu já realizei, mas para efeito, né, da aula, o que a gente vai fazer primeiro, antes mesmo de instalar essa biblioteca do Apache, a gente vai fazer um update, né? Importante fazer esse trabalho antes de instalar qualquer nova dependência, qualquer nova lib. Importante atualizar os pacotes que já estão e, inclusive, disponibilizar também os que ainda não estão dentro da biblioteca apt, né? Houve já uma atualização, agora a gente vai rodar o nosso comando aqui para instalar o Apache. Como eu já instalei, ele vai retornar que está instalado, né? Inclusive já está na nova versão. Então não houve nenhuma instalação nem atualização. Continuando, agora a gente vai começar o cadastro, né, do nosso primeiro site. É importante rodar esse comando aqui, que é para excluir um site que já é padrão do Apache vir esse index.html, certo? E agora a gente vai criar nossa pasta para o site lucas.com.br com o comando, né, que eu preciso botar no cadir e que vai servir também para o nosso site .org, beleza? Agora tem um detalhe importante. Eu tenho um site de teste que eu criei aqui antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é esse aqui, ó, seunome.com.br. Se a gente for ver o conteúdo dele, o que é que eu vou fazer?
caso não é bem ter que acessar o conteúdo. Vamos para esse conteúdo aqui. É o conteúdo do site com final, né, .com.br. Vou usar essa mesma configuração para o nosso site, certo? Vou usar esse comando para poder preencher essa informação, né, no nosso site. E vou fazer uma correção aqui, que é para o site lucas.com.br. Da mesma forma, vou fazer a mesma coisa para o .org, certo? Agora que nós já criamos nossos sites, né? Eu vou agora para a pasta no Apache em que eu começo a configurar o site. Então, para isso, eu vou criar um arquivo chamado nanolucas.com.br.conf. E aqui, vamos colocar este conteúdo aqui para a configuração do nosso site, né, com.com.br. Vamos salvar, sair. E agora vamos criar um novo arquivo, que é o .org, e vamos inserir essas informações para o site.org.br. Vamos salvar. É isso. Agora nós vamos ativar os sites e vamos também reiniciar esse comando aqui, certo? Ele vai ativar o site.com e o site.org e vamos depois reiniciar o servidor do Apache para salvar as configurações. Então, foi ativado o nosso site e nós depois reiniciamos, né, o servidor. Belezinha? Agora vamos para a máquina 2. Na máquina 2, vamos, né, configurar nossa interface de rede, a rede interna, para o IP 10.10.10.0.3. Vai ficar nesse formato aqui, certo? Vou mostrar aqui. Belezinha? E vamos instalar o nosso servidor, perdão, nosso servidor de DNS, né, que é o ByteDof. Como eu já instalei, provavelmente ele vai dizer que está instalado, certo? Agora nós vamos fazer a configuração do DNS. Como você pode ver aqui, eu já tenho aqueles site teste que eu fiz anteriormente. Então, vou fazer agora para o site do Lucas. Eu vou só substituir aqui o seu nome, o Lucas. Da mesma forma também aqui, né? Feita, né? A configuração, a gente vai salvar. Isso aí. Vamos verificar o conteúdo novamente. Zona lucas.com.br e a zona lucas.org.br. Vamos agora criar um arquivo específico para o dv.lucas.com.br. Vou colocar essa informação aqui, né, perdão. Esse aqui, cifra.com, esse parâmetro, certo? Vou salvar isso aí. E agora eu vou criar um arquivo específico para o .org.
Fazer mais um processo, as configurações do servidor para, para o DNS, né, a respeito do site.org.br. E agora eu vou salvar, sair. Agora vamos verificar os nomes dos servidores, especificamente, né, o nosso servidor Apache e o nosso DNS. Agora eu vou rodar o comando do bind para checar a zona. Vou rodar o específico para verificar a zona do .com.br. Está ok? E agora para o .org também está ok. E agora eu vou reiniciar o serviço DNS. Perfeito. Vamos testar aqui com o PIN para saber se está tudo certinho. O nosso .com. Ó, o PIN funcionou. 3 pacotes enviados, 3 pacotes recebidos. Vou fazer agora o .org. Opa, nome de serviço desconhecido. Vamos ver se alguma questão, alguma informação faltou anteriormente. Deixa eu ver, acho que acredito que não. Hum, deixa eu ver aqui. Não acredito que isso. Deixa eu verificar agora os arquivos. Se ela ficou só despercebido. Não, está tudo parado. Elas.org. Também está tudo correto também. Vou iniciar o serviço. Fazendo o .org. Deixa eu ver aqui. Vou seguir para ver se mais à frente não tem mais problema, mas acredito que não. Vamos para a máquina 3. Vou novamente configurar, né, nossa interface da rede interna. Vou instalar nosso serviço para poder acessar o site que está na máquina 1, né, nosso servidor Apache. E já está instalado, então não vai instalar aqui para vocês. E agora eu vou ver as configurações do nosso servidor, que no caso é essa máquina, que é o 10.10.0.4, apontando para o serviço de DNS, servidor de DNS. Vamos rodar esses comandos para ver se isso de fato está apontando para o nosso servidor de DNS. Está apontando, aponta para o nosso serviço DNS, que aponta em seguida para o servidor Apache, da mesma forma, .org. Então vamos testar primeiro o site.com.br. E está funcionando. O .com funciona. Vamos sair, certo? E agora o .org também está funcionando. Então aquela questão com o ping não atrapalhou a finalização do nosso trabalho. Vou sair e assim está configurado múltiplos sites no servidor Apache que estão acessando a partir de uma máquina com o serviço DNS numa segunda máquina apontando para o servidor Apache. É isso, muito obrigado. Tenha um bom dia.